grandes teólogos, estudiosos da Sagrada Escritura, são unânimes em afirmar que dentro de cada ser humano existe um lugar bem sagrado. O Santo dos Santos, podemos assim dizer, usando uma expressão bíblica, como que uma sala quase que inacessível. Nesta sala existe uma chama, a chama que é a fonte de todo o bem, do amor, da bondade, das boas ações. Esta sala não pode ser corrompida, não pode ser arrombada. É interessante que quando nós nascemos, quando somos crianças, lá até os 5, 6 anos, nós temos acesso direto a esta sala. Nós podemos entrar lá e ser contagiados, digamos assim, por esta chama, ou quem sabe, podemos beber de uma fonte, podemos fazer várias analogias com isso que existe no centro, do âmago do nosso ser, da nossa alma. Por isso a criança, Jesus fala, nós devemos ser como as crianças. As crianças, elas não guardam maldade no coração, elas não têm inveja, elas ficam irritadas, mas daqui a pouco estão brincando com aquela criança que ficou irritada, então sabem perdoar. Criança tem pureza, criança tem bondade, criança está sempre feliz, criança está sempre alegre. O problema é que quando nós vamos crescendo, diante dos pecados que existem no mundo, na sociedade, as maldades, diante das nossas responsabilidades, muitas vezes nós perdemos o acesso a esta sala, a este lugar santo, a este lugar sagrado onde Deus habita. Nós perdemos como que a senha que dá acesso a esta sala. Nós ficamos na periferia. Por isso, muitas e muitas vezes nos estressamos, ficamos sem energia, cansados, às vezes estamos perdendo como que o sentido da vida, desmotivados e não sabemos como renovar o nosso ânimo, como renovar a nossa saúde emocional, como encontrar a paz, como resgatar a alegria. Sabemos que temos tudo às vezes para sermos pessoas alegres, dispostas, e não conseguimos ser alegres. Às vezes a vida se torna um peso. Onde encontrar forças, por exemplo, quando sabemos que estamos doentes, aquela força sobrenatural que muitas pessoas têm espontaneamente, e às vezes até uma inveja. Nossa, como é que aquela pessoa, tendo tantos problemas na sua vida, tanta dificuldade, até doentes, tendo perdido alguém, ela tem tanto vigor, como é que ela sabe viver? Na verdade, aí eu fico pensando sobre isso, a função de um padre, ou de um palestrante motivacional, essas pessoas que parecem que estão sempre de bem com a vida, né? Estão sempre a 1000 por hora. Na verdade, a função delas é ajudar as pessoas a redescobrir a senha que dá acesso a Deus, a senha que dá acesso a esta sala. É como que um supercomputador que existe dentro de nós, que precisa ser acessado para que tenhamos todas as informações necessárias para que a vida seja melhor, seja mais leve, mais feliz. Nós perdemos o sentido da vida por isso. Tem pessoas que não têm mais essa disposição de acordar de manhã com aquele ânimo, com aquela força de vontade, de dar um sorriso, porque se deixaram levar pelo cansaço, pela angústia, pelo desespero, pela decepção. Como é triste a pessoa que se deixou marcar pela decepção. Tem muitas pessoas em nossa vida, ou tiveram, passaram, ou podem ter, ou na sociedade, que fazem questão que não tenhamos acesso à senha, como que descobrir o segredo da felicidade. O que nós fazemos aqui, e essa é a minha missão, toda quarta-feira, é tornar isso acessível, tornar fácil para as pessoas. Eu penso que em muitos momentos da história, até alguns padres, a igreja assim como um todo, até ela esqueceu o acesso, não sei se estou exagerando, esqueceu o acesso a esta sala. De repente, pela quantidade de regras, de rubricas, disso e daquilo, o peso da história, com o moralismo, colocando 1000 coisas, que às vezes os próprios padres perdem a vontade, o ânimo, o acesso, os próprios fiéis. Então, a ideia desta missa é ser uma coisa leve, para que nós entendamos, para que possamos dar um start realmente, possamos ter este acesso de novo, como uma criança, quando tínhamos 5, 6 anos de idade, ter este acesso, na verdade, a Deus. E se nós pararmos para pensar, e se o Padre realmente for honesto, e não tiver perdido o elan no fogo, ele é obrigado, vai ser uma necessidade do seu coração, apresentar, dizer, obrigado, que Deus é ternura. A ternura, ao meu ver, é a mais nobre expressão de amor.
A Bíblia vai dizer que Deus é amor. E não é exatamente o que nós somos necessitados. Nenhum ser humano que não tem acesso ao amor, que não sabe amar, que desaprendeu a amar, ou que não se sente amado, ele consegue ser feliz verdadeiramente. Então, mas padre, humanamente é difícil, porque as pessoas são más, às vezes, elas nos decepcionam. Às vezes, eu também sou mau, Senhor, eu sei o que é certo e faço o que é errado, então não consigo amar como o Senhor está, e não consigo me sentir amado como o Senhor está a falar. Por isso que a espiritualidade, ela vem nos dar esta senha, esta lembrança. É como que descortinar os nossos olhos e dizer, é possível sim, desde que você tenha acesso, não a um Deus castigador, o Deus das normas, o Deus que nos condena, mas o Deus que é ternura, o Deus que não se cansa de manifestar o seu amor por nós. É esse o Deus de Jesus Cristo. Foi por isso que Ele veio à Terra. O que é ternura? Amar simplesmente talvez seja oferecer algo a alguém. Mas ternura é quando você, além de oferecer algo, não só por pena, mas porque você de fato percebe a necessidade do outro e porque ama, além de dar algo, você enfeita aquele algo que você vai dar. Já citei aqui o caso de você ver um mendigo, se você der, quem sabe, uma fatia de pão, você está amando, você está manifestando um gesto de amor. Mas quem sabe você passar geleia naquele pão, se colocar dentro de uma vasilha, estará representando ternura. E assim com as pessoas, alguém dizia esses dias para mim, que chega na casa da mãe dele, a mãe dele, quando percebe que ele está com fome, prepara uma refeição. Mas simplesmente poderia ser uma refeição, fritar um ovo, arroz ou feijão, mas ela coloca uma folhinha verde em cima para enfeitar. Isso é ternura. Quando nós nos lembramos dos detalhes, não só por obrigação de ajudar alguém, não só por pena, mas além disso de manifestar que eu estou fazendo aquilo porque eu amo. Assim é Deus. Deus não cansa de manifestar a sua ternura. O problema é que nós nos tornamos por demais adultos, e aí vamos ficando sérios demais, e não temos aqui, achamos que é pagar mico, ser tolo, ter a capacidade de contemplar a ação de Deus, no sol que nasce pela manhã, na brisa que bate em nossa face, no barulho do mar, no sorriso das pessoas. Desenvolver isso, ter essa capacidade de tirar as vendas dos olhos, redescobrir essa... Pai, como é que eu descubro essa senha? Como é que acontece isso comigo? E de fato, comigo aconteceu, eu tive a graça lá na adolescência de redescobrir a senha. Por isso eu testemunho a vocês. Mesmo que venham ventos contrários, mesmo que aconteçam coisas difíceis, tudo dá certo. Tem até um livro antigo, que se diz O Segredo, testemunho de várias pessoas, tudo que elas fazem dá certo. Ou seja, são pessoas bem-sucedidas, felizes e realizadas. E o livro vai dizer o segredo, Qual é o segredo delas? Na verdade, elas tiveram acesso a esta sala aqui dentro. Elas não deixam mais com que ninguém, em nenhum evento fora, externo, possa contaminar o seu coração. E Jesus falava no Evangelho de hoje, não é o que vem de fora que contamina, mas é aquilo que brota no teu coração. Então, se você tem acesso a este lugar onde você habita, se você de fato aperta este botão, esse start, se digita ali a senha, como que eu descubro a senha de novo, Pai? Você aprende a andar de bicicleta, pedalando, tem que cair, anda, vai lá, de tanto treinar, você passa a andar de bicicleta. Na experiência de Deus, para ter acesso a Deus, tocar Deus, abrir a mente, viver a vida de maneira intensa, cada minuto como se fosse o último, é necessário também essa insistência, esse treinamento. E do nada acontece, você vai buscando a espiritualidade, você dá uma rezadinha, você conversa com Deus do seu jeito, você vem numa missa carismática quarta-feira, e do nada, de repente, acontece que, lá o Espírito Santo bateu. Isto é a senha. Aí você passa, vez por outra, a ter acesso a essa intimidade do coração. Acontece algo difícil, por mais que aquilo mexa contigo, você vai aqui dentro e diz, não, calma, tranquilo. Acontece, faz parte da condição humana, eu vou superar então essa força. É como que uma voz, porque a sala está aberta, a senha no computador foi digitada certa, no computador interno, aí você vai, nessa hora difícil, esse próprio computador, essa presença de Deus, usando uma linguagem moderna, essa própria presença de Deus vai ativar lá, vai buscar algum arquivo que vai dizer, olha, é possível, porque em outro momento já aconteceu isso e você superou. Do contrário, essa sala está fechada, acontece uma coisinha de nada, você já
superou tantas coisas difíceis, mas aquilo parece que se torna gigante diante de si. Então essa presença de Deus, ela vem minimizar os nossos problemas. Ela vem fazer com que aprendamos a fazer do limão uma limonada e jamais ficar reclamando do que temos limões amargos na mão, mas que nós podemos fazer uma limonada doce e nos dar vigor, nos animar, afinar o nosso sangue. Então, meus amigos, diante dessa proposta de espiritualidade, eu não vou me cansar, mesmo que pessoas possam dizer, por que o padre faz a missa desse jeito? Eu faço a missa de um jeito que as pessoas possam sentir Deus. Eu quero fazer a missa de um jeito, claro, sem ser rebelde, sem ferir aquilo que a igreja propõe, né? Mas decodificar, ajudar as pessoas a encontrar esta ceia de maneira mais fácil, experimentar mesmo o amor de Deus, porque se a pessoa experimenta o amor de Deus, pronto, não precisa dizer mais nada para ela, não precisa mais. Ela vai saber perdoar, ela não vai esquentar a cabeça com picuinhas, ela não vai mais fazer fofoca da vida dos outros, ela não vai mais ter baixa estima, pelo contrário, vai ser um espetáculo da natureza. Esses dias, domingo, a Miss Canadá, surgiu um monte de crítica porque ela estava acima do peso e disseram que ela não tinha porte para ser uma Miss porque estava acima do peso. Ela deu entrevista super bem resolvida, não, eu estou tranquila, serena. Essa mulher certamente já tem acesso, ela foi uma missa carismática minha no Canadá, certamente. Mesmo eu não tendo ido nunca no Canadá, mas ela deve ter escutado. Lembrei de uma outra coisa, uma mãe, essa semana ainda, uma mãe veio me procurar, abraçou forte, chorando e disse, muito obrigado, pai, muito obrigado. O que eu fiz? Meu filho estava com depressão há muitos anos, um jovem de 25 anos, tentou suicídio 3, 4 vezes, nada tirava da depressão, cansei de levar coisas para ele, cansei de convidar para ir em um monte de lugar, paguei psicólogo, psiquiatra e nada. E um dia eu fui na missa e no final eu adquiri aquele seu livro, Necessário é Nascer de Novo, é um tratamento espiritual, na verdade, é um ensinamento sobre de como achar a ceia, de maneira muito simples, palavras simples. Ela disse que levou para ele, mas ela estava crente que ele nem iria abrir o livro. Eis que ele abriu o livro e quando chegou numa página que está escrito assim, ó, não sofra da síndrome do coitadismo, ou seja, não tenha pena de si mesmo. Aquela palavra, veja só, aquela frase foi assim, programou o cérebro dele de novo. Esse tudo que eu estou falando, ele teve acesso de novo, ele fez uma experiência de Deus. Este jovem voltou a trabalhar, ele anda com o livro para baixo, para cima, mostrando para os outros, e diz, e tudo que ele encontra, ele diz, não tenha síndrome do coitadismo. Olha só, foi uma só frase, uma palavra, para dar o start que aquele homem precisava para recomeçar. Imagine quantos starts vamos ter este ano aqui nesta missa, não por causa de mim não, mas por causa do anúncio da ternura de Deus, por causa do entendimento desta ternura. Tocar em Jesus, se fala muito, você tem que tocar em Jesus, deixa Jesus te tocar. Na verdade, esse tocar na Bíblia não é fazer isso aqui, ó, tocar, né? O taco, não. O tocar, na verdade, é com cérebro, é entender. Quando eu entendo Deus, eu faço da minha vida uma extensão de Deus, eu vou entendendo tudo, eu vou entendendo o sofrimento, eu vou entendendo por que eu erro, vou entendendo por que as pessoas erram, por que as pessoas saem da minha vida, por que as pessoas têm pecados e me decepcionam. Deus seja louvado. Temos mais um ano pela frente, que você possa descobrir a sua senha e que você consiga entrar neste santuário que habita dentro do teu peito, que você encontre esta chama, que nós possamos encontrar esta chama, a chama do amor de Deus, que nunca se extingue, está sempre acesa, pronta ali para nos fornecer tudo o que é necessário para a felicidade, nos fornecer energia, ânimo, disposição, alegria, paz e a capacidade de sabedoria, ou seja, sabedoria vem do latim sabore, né? Saborear pessoas, eventos, os momentos da vida e as manifestações da ternura de Deus a cada instante em sua vida e na minha vida. Que assim seja. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Então fica de pé. Vamos tentar acessar